Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 10. O livro de Hebreus é um livro diferente no Novo Testamento. Tanto que alguns o acham quase tão difícil quanto o livro de Apocalipse. Não porque tenha as mesmas imagens impressionantes que o último livro da Bíblia, mas porque ele, sendo dirigido a um grupo de pessoas oriundas do judaísmo tradicional, faz constantes referências às tradições sacerdotais daquele povo, a questões relativas ao templo, ao sacrifício, aos sacerdotes em geral. Coisas que o cristianismo não trabalha muito, não aborda muito, ou delas até se afaste um pouco. No entanto, o autor de Hebreus retoma as tradições sacerdotais aplicando-as a Jesus Cristo. E com isso, traz importantes ensinos a respeito da fé cristã, da vida com Deus, até mesmo para aqueles que não são judeus, para nós que somos gentios. Uma das principais ideias está contida, baseada nesse texto, que é a de que Jesus é o grande e definitivo sumo sacerdote. É importante para nós pensarmos ou retomarmos o que era o sacerdote no judaísmo ou nas religiões em geral. Qual a função dos sacerdotes, quais as suas atribuições, quem eram, enfim, os sacerdotes que aparecem no Antigo Testamento. Os sacerdotes, precisamos dizer a princípio, não surgiam por escolha pessoal. Ninguém decidia ser sacerdote. Os sacerdotes ocupavam uma função hereditária, ou seja, eles só podiam ser sacerdotes aqueles que tinham pais, avós, bisavós, que vinham de uma família de sacerdotes. Os sacerdotes, eles representavam as pessoas diante de Deus e representavam a Deus diante das pessoas, da humanidade. Com isso, os sacerdotes eram uma espécie de intermediários entre os seres humanos e Deus. Eles estavam numa posição, ou ocupavam uma posição, em que serviam de intermediação, intercediam diante de Deus pela humanidade e falavam à humanidade das coisas de Deus, representando a sua vontade.
Dentre esses, o sumo sacerdote era escolhido periodicamente para ocupar uma função acima de todos os outros. Era uma função de grande prestígio e autoridade, especialmente a partir do Segundo Templo, quando o sumo sacerdote assume funções políticas, governamentais, mesmo no lugar de um rei. Então, o sumo sacerdote era uma espécie de sacerdote dos sacerdotes. Ele estava à frente de todos e representava mais do que ninguém o povo de Israel diante de Deus e a vontade de Deus diante do seu povo. Dentre as tarefas dos sacerdotes, uma era particularmente importante, a mais importante de todas, que era a prática dos sacrifícios. Uma pessoa não podia, por si mesma, comparecer perante o templo e oferecer ela mesma um animal em sacrifício pelos seus pecados. Não, ele precisava chegar, procurar um sacerdote, entregar o animal, e este então imolaria o animal como oferta ao Senhor, representando aquela pessoa. E depois diria a pessoa se o seu sacrifício foi aceito por Deus ou não, se ele estava então perdoado ou não. Nessa tarefa, nessa atitude, o sacerdote então representava as pessoas diante de Deus e Deus diante das pessoas. Era um intermediário entre Deus e o povo. Um sacrifício, especialmente, era particularmente importante. Uma vez por ano, e somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, e somente o sumo sacerdote, entrava no lugar mais íntimo, mais reservado do templo, o Santo dos Santos. Um pequeno lugar cercado por véus, e ali ele fazia 2 sacrifícios, ou um sacrifício, em 2 partes. Por um lado, oferecia um sacrifício pelos sacerdotes, pelos seus pecados, para que eles fossem purificados e pudessem exercer as suas atividades, pudessem representar o povo diante do Senhor. E também oferecia um outro sacrifício pelos pecados do povo, uma vez por ano, para que todos os pecados do povo fossem ali perdoados. O livro de Hebreus relaciona a morte de Jesus na cruz com este sacrifício. Afirma que a morte de Jesus foi o sacrifício feito não uma vez por ano, não um sacrifício que precise ser repetido, mas um sacrifício total, definitivo, para que os pecados de toda a humanidade fossem ou pudessem ser perdoados. A crucificação, para o autor do livro dos Hebreus, é o sacrifício definitivo. Cristo é então o Cordeiro de Deus, sacrificado para tirar os pecados de todo o mundo. Os sacerdotes não eram escolhidos pela sua capacidade, pelo seu carisma, pelo seu desejo de ocupar essa função.
Como já dissemos, os sacerdotes só eram sacerdotes a partir de uma linhagem sacerdotal, de pertencerem à linhagem sacerdotal, a uma família de sacerdotes. Então, era natural que houvessem famílias de sacerdotes em Judá e em Jerusalém. E em Judá e em Jerusalém existiam duas famílias sacerdotais, duas castas sacerdotais, podemos dizer assim. Uma delas era a dos sacerdotes aaronitas, daqueles que se diziam descendentes de Arão, irmão de Moisés, que tinha sido consagrado sacerdote pelo próprio Yahvé lá no deserto. A outra casta, a outra família de sacerdotes é a família dos sadoquitas. Eles se diziam descendentes de Sadoc. Sadoc tinha sido sacerdote em Jerusalém antes da conquista da cidade por Davi. E Davi, ao conquistar, manteve Sadoc como sacerdote ali do templo de Yahvé, primeiramente da tenda onde ele repousou a arca, e depois Salomão, quando construiu o templo, manteve esta família como sacerdotes ali no templo. Então essas duas famílias disputavam a primazia do sacerdócio em Judá e especificamente em Jerusalém e no templo. Ao dizer que Jesus é o grande sumo sacerdote, o texto de Hebreus especificamente diz que ele não pertencia, e vemos isso pela genealogia, que Jesus não pertencia nem à família dos sadoquitas, nem à dos aaronitas. Jesus era descendente de Davi, era da tribo de Judá, não era, portanto, de uma família sacerdotal. Mas o texto de Hebreus diz que Jesus é o grande, verdadeiro sumo sacerdote, a partir de uma nova ordem ou a partir de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque. A figura de Melquisedeque é uma figura misteriosa no Antigo Testamento. Só aparece em uma passagem, ao final do capítulo 14 de Gênesis. Abraão retorna da guerra contra 5 reis, onde havia os vencido e os saqueado, e ao se encontrar com Melquisedeque, lhe serve e lhe oferta. Melquisedeque é descrito como rei e sacerdote de Salém. Salém era Jerusalém, é um nome antigo de Jerusalém. E o nome de Melquisedeque também é um nome simbólico, significa rei de justiça. Assim, temos que a figura de Melquisedeque, aí apresentada, não é tanto uma figura histórica, uma pessoa que tem existido realmente, mas muito mais um símbolo de um rei e sacerdote de justiça a quem o povo de Deus, o povo de Israel, representando ou representado pelo seu patriarca maior, primeiro patriarca, Abraão, serve e oferta. Assim, Jesus também é descrito como sumo sacerdote dessa ordem. Não uma ordem que siga as regras da hereditariedade das castas sacerdotais, não uma ordem que siga a obrigatoriedade dos preceitos rituais que o judaísmo continuava praticando, mas muito mais um sumo sacerdote simbólico, que era um verdadeiro rei de justiça e que era ao mesmo tempo o sacerdote aquele que ofertava
como a oferta apresentada pelo sacrifício da cruz. O sumo sacerdote Jesus é ao mesmo tempo o ofertante e a oferta. O sumo sacerdote Jesus, apresentado pelo livro de Hebreus, não é somente um sumo sacerdote que representa o povo, as pessoas, diante de Deus, mas é um sumo sacerdote que se identifica com o ser humano. Jesus veio ao mundo, se encarnou, viveu como um de nós, sofreu todas as angústias que um ser humano poderia sofrer. Experimentou todas as experiências que um ser humano poderia experimentar. Viveu todas as tentações que um ser humano poderia ser tentado. Portanto, Jesus se identificou com o ser humano, passando por todas as experiências que o ser humano possa passar, menos a do pecado. Embora ele tenha levado sobre si o nosso pecado na cruz. Jesus não somente se identifica com o ser humano ao experimentar as mesmas experiências que os seres humanos, mas Jesus também se identifica com o ser humano em estar com ele, junto conosco, em nossa vida, em nossas alegrias, em nossas conquistas, em nossas dores e em nossas aflições. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Portanto, ele se identifica porque está ao nosso lado, sabendo o que nós passamos, porque já passou por isso, e nos acompanhando e nos servindo de amparo em todas as circunstâncias. Se Jesus se identifica com o ser humano, por ter passado e por ter experimentado todas as situações pelas quais nós passamos ou possamos passar, se ele se identifica conosco, por estar conosco, ao nosso lado em todos os momentos, o ser humano também precisa se identificar com Jesus. Se identificar com aquele que veio ao seu encontro e que foi obediente até a morte da cruz. Uma obediência que não foi fácil, muito pelo contrário. Jesus sofreu para chegar até a cruz. Sofreu a dor da morte, sofreu a dor de carregar sobre si o pecado de toda a humanidade, sofreu a flagelação precedente à cruz, sofreu pelo sofrimento da humanidade, mas foi obediente até a morte. Isso lhe foi custoso, mas ele obedeceu porque sabia que era necessário cumprir esse ministério para se tornar o autor da salvação, para que a humanidade pudesse ser salva. Assim também cabe ao ser humano ser obediente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cabe ao ser humano obedecer a Jesus Cristo. Não há evangelho verdadeiro, não há vida cristã verdadeira que não seja uma vida de obediência. Uma obediência que nem sempre é fácil, uma obediência que nem sempre é tranquila, ou é obedecer nas coisas
que são agradáveis, que são gostosas, que nós desejamos. É obediência naquilo que for mandado, é obediência naquilo que for necessário, é obediência naquilo que for importante para que a palavra de Deus se cumpra, se faça na face da terra e na vida de cada um dos cristãos. É preciso que o ser humano se identifique com Jesus através da obediência. Certa vez, dois pastores se encontraram para celebrar um casamento. Um mais jovem, iniciando seu ministério, e outro já idoso, terminando a sua carreira pastoral, mas reconhecido pela sua sabedoria, pela inteligência das suas palavras e pela ironia das suas respostas. O pastor mais novo, então, naquele momento que não havia muito o que fazer, esperando os noivos chegarem, cometeu aquilo que era considerado um grave erro pelo mais velho. Usou uma gíria. Ele lhe disse assim: reverendo, vamos trocar uma ideia? O pastor mais velho, então, usando de ironia, virou para ele e disse: tudo bem, eu sei que ideia eu tenho para lhe oferecer, mas qual ideia você tem para me oferecer em troca? Essa brincadeira, essa ironia, envolvendo a palavra troca, tem a ver com a nossa vida cristã, com o nosso relacionamento com o Pai e com Jesus. É verdade, a salvação vem pela graça, pela misericórdia de Deus. Afinal, o preço já foi pago, um alto preço na cruz, em que Jesus foi ao mesmo tempo o sumo sacerdote e a oferta oferecida. E através desse ato, toda a humanidade pode ser salva. Diante da cruz de Jesus, diante do sacrifício de Jesus, é impossível ficar indiferente. Aos que rejeitam, e é uma postura, e aos que a recebem com alegria, aos que recebem a graça, a salvação de Jesus, não é possível ficar sem ser tocado por ela, sem ser transformado pela graça de Deus. Aqueles que encontram a Jesus se identificam com Ele. Da parte de Jesus, Ele se identifica conosco, vivendo e partilhando de todas as nossas experiências e estando conosco e nos apoiando em todos os momentos. E aqueles que abraçam a salvação se identificam com Jesus, assumindo de boa vontade, assumindo voluntariamente a obediência aos ensinos, às instruções, aos mandamentos do Senhor, aos desígnios do nosso Pai.